Com 19 anos e um sonho na cabeça, ele corria debaixo da chuva para não perder o horário. Era a única vaga, a única chance. Mas quando viu aquela moça desmaiada no meio da estrada, parou. Não pensou duas vezes. Não sabia quem ela era. Não sabia que carregar ela nos ombros mudaria tudo. Que aqueles quilômetros sob a tempestade iriam custar-lhe o emprego. Mas iriam lhe dar algo que nenhum dinheiro compraria. Porque algumas escolhas custam caro, mas valem cada centavo perdido. Havia um tempo em que as estradas do interior eram longos caminhos de terra batida, margeados por cercas de madeira e campos infinitos. Naqueles tempos, quando a chuva vinha com força, transformando os caminhos em rios de lama, apagando os rastros, isolando as fazendas. Os homens aprendiam desde cedo a respeitar a natureza, a caminhar longas distâncias, a carregar peso nas costas e esperança no coração. Para os jovens pobres do campo, conseguir uma vaga fixa numa fazenda era como ganhar na loteria. Significava salário garantido, comida no prato, um lugar para dormir que não fosse debaixo de ponte. Significava dignidade. E por isso, quando aparecia uma oportunidade dessas, os rapazes caminhavam léguas, atravessavam rios, enfrentavam sol e chuva para não perder o horário marcado. Lucas era um desses rapazes. Com 19 anos, magro, mas forte, tinha o rosto marcado pelo sol e as mãos calejadas de quem trabalhava desde criança. Órfão de pai, desde os 12, tinha sustentado a mãe doente fazendo bicos em fazendas, carregando saco de café, consertando cercas, capinando roças. A mãe tinha falecido no ano anterior, deixando-o completamente sozinho no mundo. Mas Lucas não se entregou à tristeza. Trabalhou mais, economizou cada centavo, sonhando com o dia em que conseguiria um emprego fixo. E esse dia parecia ter chegado. O coronel Tavares, dono da fazenda Santa Rita, estava contratando um peão novo. A vaga era disputada. Mais de 20 rapazes tinham se candidatado. Mas Lucas tinha uma carta de recomendação de seu Antônio, um fazendeiro menor para quem tinha trabalhado durante 2 anos. O menino é honesto, trabalhador, não falta um dia, tinha escrito seu Antônio com a letra torta. Se eu tivesse dinheiro, não deixava ele ir embora. A entrevista estava marcada para as 10 da manhã. Lucas acordou antes do sol nascer, lavou o rosto num riacho, vestiu sua única camisa limpa, remendada, mas limpa, e começou a caminhada. Eram 12 quilômetros até a fazenda Santa Rita. Se andasse rápido, chegaria com meia hora de antecedência, mas o céu tinha outros planos. Quando Lucas estava na metade do caminho, as nuvens escureceram. Em questão de minutos, a chuva começou. Não era aquela chuva fina e gentil. Era uma tempestade, com raios rasgando o céu e trovões que faziam a terra tremer. Lucas abaixou a cabeça e continuou andando, protegendo a carta de recomendação debaixo da camisa, apertando o passo. Precisava chegar. Precisava muito. Se você também sente que essas memórias não devem se perder, se inscreve aqui no canal e nos conta nos comentários de qual região você está nos assistindo. Vamos percorrer juntos os caminhos que fizeram o coração do nosso povo. A chuva martelava no chão com tanta força que Lucas mal conseguia enxergar a estrada à frente. A lama grudava nas botas. Cada passo era um esforço. Mas ele continuava, contando mentalmente quantos quilômetros faltavam. 5, talvez 4,5. Se não parasse, ainda dava tempo. Foi quando ele a viu. No meio da estrada, caída, encharcada, imóvel. Uma moça. Não devia ter mais que 18 anos. Usava um vestido claro, agora pesado de água e lama. Os cabelos longos espalhados pelo chão. Uma das mãos esticada para frente, como se tivesse tentado se arrastar antes de desmaiar. Lucas parou, olhou ao redor. A estrada estava vazia, nenhuma casa à vista, nenhum sinal de mais ninguém. Olhou para o céu. A chuva não ia parar tão cedo. E a moça? A moça podia estar morrendo.
Ele olhou na direção da fazenda Santa Rita. Calculou quanto tempo levaria. Se continuasse correndo, chegaria em uns 40 minutos. Ainda no horário, ainda com chance. Mas se parasse... Lucas fechou os olhos, respirou fundo. Depois caminhou até a moça, ajoelhou-se ao lado dela. Tocou o pescoço dela com cuidado, procurando o pulso. Estava lá, fraco, mas estava. Ela estava viva, apenas desmaiada. Moça, chamou Lucas, sacudindo o ombro dela gentilmente. Moça, acorda, você está bem? Nenhuma resposta. A pele dela estava fria, os lábios arroxeados. Se ficasse ali muito tempo, poderia morrer de frio. Lucas olhou mais uma vez para a direção da fazenda Santa Rita. Depois, olhou para a moça e fez sua escolha. Com cuidado, passou os braços por baixo dela e a levantou. Era mais leve do que esperava, mas o vestido molhado pesava. Ajeitou-a nas costas, segurando as pernas dela com um braço e apoiando-a com o outro. Depois, começou a caminhar. Não sabia para onde ir, não conhecia bem aquela região, mas lembrava de ter passado por uma casa a uns 3 quilômetros. Talvez lá tivesse alguém que pudesse ajudar. Talvez um médico ou alguém com um cavalo para levar a moça até a cidade. A chuva continuava caindo com força. Lucas tropeçou várias vezes na lama, mas não deixou a moça cair. Ela gemia de vez em quando, murmurava palavras que ele não entendia. Mas não acordava. Os minutos se arrastavam. Lucas sentia as pernas queimando, a respiração ficando difícil. Mas não parava. 1 quilômetro, 2, 3. A casa ainda não aparecia. Será que tinha passado direto sem ver? Será que tinha se confundido? Foi quando ouviu o som de cascos de cavalo. Virou-se e viu um homem montado num cavalo castanho, vindo na direção dele em galope. O homem era mais velho, uns 50 anos, vestido com roupas boas, colete de couro, camisa branca, gravata vermelha, chapéu de abas largas. Tinha uma expressão de preocupação no rosto que rapidamente se transformou em fúria quando viu Lucas carregando a moça. O homem puxou as rédeas com força, fazendo o cavalo parar a poucos metros de Lucas. Desceu num salto, a mão indo instintivamente para a cintura, onde carregava um revólver. «Larga ela!» gritou o homem com a voz trovejando mais alto que a chuva. «Larga minha filha agora!» Lucas arregalou os olhos. «Filha? Aquela era a filha dele?» «Senhor, eu...» começou Lucas, mas o homem o interrompeu. «Eu disse para largar!» Lucas abaixou-se devagar e colocou a moça no chão com cuidado, apoiando a cabeça dela sobre a própria camisa que tirou. Levantou-se com as mãos para cima. «Eu não fiz nada com ela, senhor. Juro pela minha mãe. Encontrei ela desmaiada na estrada e estava levando para pedir ajuda.» O homem olhou para Lucas, depois para a filha. Ajoelhou-se ao lado dela, tocou o rosto dela, verificou o pulso. A moça gemeu baixinho, mexeu a cabeça. «Isabel», chamou o homem, com a voz embargada. «Isabel, filha, sou eu, pai.» A moça, Isabel, abriu os olhos lentamente. Olhou para o pai, depois para Lucas. Sua voz saiu fraca, quase um sussurro. «Pai, eu me senti tonta, caí do cavalo.» «Onde está o cavalo?» perguntou o pai, olhando ao redor. «Deve ter fugido.» Isabel fechou os olhos novamente, exausta. O coronel Mendes, porque era ele, o fazendeiro mais rico da região, olhou para Lucas com uma expressão que ainda carregava desconfiança. Mas também gratidão. «Você a encontrou desmaiada?» «Sim, senhor. Lá atrás, uns 3 quilômetros. Verifiquei o pulso, vi que estava viva e carreguei ela nas costas procurando ajuda.» «E para onde você estava indo antes de encontrar ela?» Lucas hesitou. Eu tinha uma entrevista de emprego, na fazenda Santa Rita, horário marcado às 10. O coronel olhou para o céu, calculando. Já passava das 10. «Você perdeu o horário.» «Perdi, senhor. Por causa da minha filha. Por causa de ajudar alguém que precisava.»
corrigiu Lucas com dignidade. O coronel ficou em silêncio por um longo momento. Depois, pegou Isabel no colo com cuidado e a colocou na sela do cavalo, sentando-a da melhor forma possível. Pegou as rédeas do cavalo e começou a caminhar, guiando o animal. Virou-se para Lucas. Vem, você vai comigo até a fazenda. Minha filha precisa de um médico. Lucas pegou sua camisa do chão, vestiu-a molhada mesmo e começou a caminhar ao lado do coronel. A chuva começava finalmente a diminuir. Se essa história já te tocou, deixe uma curtida no vídeo para ajudar ela a alcançar mais pessoas que também precisam ouvir isso. Caminharam em silêncio durante quase meia hora. O coronel Mendes segurava as rédeas do cavalo com uma mão e apoiava Isabel com a outra para que ela não caísse. Lucas ia ao lado, observando a moça de vez em quando, certificando-se de que ela ainda respirava. Quando chegaram à fazenda São Pedro, a propriedade do coronel, vários empregados correram para ajudar. Gritavam, perguntavam o que tinha acontecido, olhavam para Lucas com desconfiança. O coronel deu ordens rápidas, chamar o doutor Almeida imediatamente, preparar o quarto de Isabel, aquecer água para um banho quente. Isabel foi levada para dentro da casa grande por duas mucamas. O coronel virou-se para Lucas. Como é o seu nome? Lucas, senhor, Lucas Ferreira. Espera aqui, Lucas. Quando minha filha acordar e tiver condições de falar, eu vou querer que ela confirme sua história. Lucas assentiu. Sim, senhor. Ficou esperando na varanda dos fundos, encharcado, tremendo de frio. Uma empregada mais velha teve pena dele e trouxe uma manta e uma xícara de café quente. Lucas agradeceu com um aceno de cabeça. 2 horas se passaram. O médico chegou, subiu para o quarto de Isabel, ficou lá dentro por quase 1 hora. Quando desceu, conversou com o coronel em voz baixa. Lucas não conseguiu ouvir o que diziam, mas viu o coronel assentir, aliviado. Mais meia hora. Finalmente, o coronel chamou Lucas para dentro da casa. Levou-o até a sala de estar, um cômodo amplo com móveis de madeira escura, quadros nas paredes, um tapete persa no chão. Indicou uma cadeira. Senta. Lucas sentou-se na ponta da cadeira, desconfortável. Nunca tinha entrado numa casa tão rica. O coronel serviu 2 doses de cachaça. Ofereceu uma para Lucas. Para aquecer. Lucas aceitou. Bebeu num gole só. A cachaça desceu queimando, mas fez bem. Minha filha acordou, disse o coronel. Contou o que aconteceu. Disse que estava voltando da casa de uma amiga quando se sentiu tonta. Deve ter sido o calor antes da chuva. Caiu do cavalo e desmaiou. Quando acordou pela primeira vez, viu você carregando ela. Depois, desmaiou de novo. Lucas não disse nada, apenas esperou. Ela disse que você foi gentil, que não fez nada de errado, que só estava tentando ajudar. Era a verdade, senhor. O coronel assentiu. Eu sei, eu te devo um pedido de desculpas. Quando te vi carregando ela, pensei o pior. Mas você salvou minha filha. Se ela tivesse ficado debaixo daquela chuva, pegaria uma pneumonia. Ou pior, qualquer pessoa teria feito o mesmo. Não, disse o coronel com firmeza. Não qualquer pessoa. Você tinha uma entrevista de emprego. Precisava daquele trabalho. Mas parou mesmo assim. Isso diz muito sobre quem você é. Lucas baixou os olhos, constrangido. Você ainda quer o emprego? Lucas levantou a cabeça, surpreso. Senhor, eu preciso de um peão aqui na fazenda. Alguém que ajude no curral, conserte cercas, cuide do gado, pago bem, dou casa e comida. Se você quiser, a vaga é sua. Lucas ficou sem palavras. Depois de ter perdido a chance na fazenda Santa Rita, agora tinha outra. E melhor ainda, na fazenda do homem mais rico da região. Eu aceito, senhor, com muito prazer. O coronel estendeu a mão. Lucas a apertou firme. Pode começar amanhã. Benedito, o capataz, vai te mostrar o serviço. Obrigado, senhor. O senhor não vai se arrepender.
Espero que não, disse o coronel, com um meio sorriso. Você também sentiu esse arrepio? Deixe um comentário com seus pensamentos. O próximo capítulo te espera. Lucas começou a trabalhar na fazenda São Pedro no dia seguinte. Benedito, o capataz, era um homem sério de uns 60 anos, que testou Lucas em tudo: consertar cercas, domar um bezerro teimoso, carregar sacos de ração. Lucas fez tudo sem reclamar, com eficiência e sem pressa. No final do dia, Benedito assentiu aprovador. Você sabe trabalhar, menino, continue assim. Lucas ganhou um quartinho nos fundos da casa dos empregados. Era pequeno, simples, mas tinha uma cama de verdade, um cobertor limpo, uma janela que dava para os campos. Era mais do que tinha tido em anos. Durante os primeiros dias, Lucas mal via o coronel ou Isabel. Trabalhava de sol a sol, comia com os outros peões, ia dormir exausto. Mas sabia que Isabel estava se recuperando bem, porque ouvia os empregados comentando. Diziam que ela já estava andando, já tinha voltado a sorrir, já estava ajudando a mãe com as flores do jardim. Foi numa manhã de sábado que ele a viu pela primeira vez desde aquele dia na chuva. Lucas estava consertando a cerca do pasto quando ouviu uma voz atrás dele. Você é o Lucas? Virou-se e viu Isabel. Ela estava diferente, não mais pálida e desmaiada, mas corada e bonita. Usava um vestido simples de algodão azul, os cabelos longos presos num rabo de cavalo. Tinha uns olhos castanhos grandes, expressivos, que o olhavam com uma mistura de curiosidade e gratidão. Lucas tirou o chapéu, limpou a testa suada. Sou eu, sim, senhorita. Eu queria te agradecer, disse Isabel, dando um passo à frente. Meu pai me contou o que você fez, que me carregou por quilômetros, que perdeu seu emprego por minha causa. Não foi por sua causa, disse Lucas. Foi minha escolha. Mas você não me conhecia. Podia ter passado direto. E como eu ia conseguir dormir à noite sabendo que deixei alguém morrendo na estrada? Isabel sorriu, um sorriso que iluminou o rosto dela. Você é diferente dos outros rapazes que eu conheço. Lucas ficou sem jeito. Eu só fiz o certo. E por isso eu sou grata, disse Isabel. Estendeu a mão. Prazer em te conhecer de verdade, Lucas. Lucas olhou para a própria mão, suja de terra e graxa. Eu tô sujo, senhorita. Não me importo. Isabel continuou com a mão estendida. Lucas, constrangido, limpou a mão na calça o melhor que pôde e apertou a mão dela. Era pequena, delicada, mas o aperto era firme. Prazer, senhorita Isabel. Ela soltou a mão, mas não foi embora. Ficou ali, observando enquanto Lucas voltava ao trabalho. Depois de um tempo, começou a fazer perguntas. Onde ele tinha nascido? Tinha família? Há quanto tempo trabalhava em fazendas? Lucas respondia de forma curta, educada, mas sem se estender. Não queria ser mal interpretado, mas Isabel parecia genuinamente interessada. E aos poucos, Lucas foi se soltando. Contou sobre a mãe, sobre os anos difíceis, sobre o sonho de ter uma terra própria um dia. Você vai conseguir, disse Isabel com convicção. Tenho certeza. Tomara, senhorita. Nos dias seguintes, Isabel começou a aparecer com mais frequência perto de onde Lucas trabalhava. Sempre com uma desculpa. Estava colhendo flores, estava levando água fresca para os peões, estava passeando. Mas Lucas percebia. Ela estava procurando vê-lo. E, para ser honesto, ele também estava começando a procurá-la. Esperava pelo momento em que ela apareceria. Sentia o coração bater mais rápido quando via o vestido azul ao longe, mas lutava contra isso. Ela era a filha do patrão. Ele era um peão sem nada. Aquilo não podia dar certo, mas o coração às vezes não escuta a razão. Se fosse você, abriria essa carta? Nos conte abaixo. O que vem a seguir vai doer e transformar. Um mês se passou. Lucas tinha se tornado um dos melhores peões da fazenda. Benedito confiava nele para os serviços mais importantes.
O coronel Mendes o cumprimentava quando passava, com um aceno respeitoso. E Isabel? Isabel tinha se tornado uma presença constante. Conversavam sempre que podiam, às vezes só alguns minutos, às vezes meia hora, quando ela levava o almoço para ele no campo. Falavam sobre tudo e nada, sobre os sonhos dela de conhecer a cidade grande, sobre os planos dele de um dia ter sua própria criação de gado. Riam juntos, ficavam em silêncio confortável, trocavam olhares que diziam mais do que palavras. Lucas sabia que estava se apaixonando, e pelo jeito como Isabel olhava para ele, ela também estava. Mas isso era perigoso, muito perigoso. Foi Dona Marieta, a governanta da casa, quem deu o primeiro aviso. Puxou Lucas de lado numa tarde e disse, com a voz baixa, mas firme: "Cuidado, menino. Eu vi como você olha para a menina Isabel e como ela olha para você. Isso não vai dar certo. Vocês são de mundos diferentes." "Eu sei, Dona Marieta", disse Lucas. "Não tenho intenção nenhuma de..." "Não é sobre intenção", interrompeu ela. "É sobre o coração. E o coração não pede licença, mas a família dela nunca vai aceitar. Nunca." Lucas sabia que ela tinha razão. Mas como parar algo que já estava acontecendo? A situação piorou quando a mãe de Isabel, Dona Eugênia, percebeu a aproximação. Ela era uma mulher elegante, de fala suave, mas olhar penetrante. Chamou Isabel para uma conversa particular. "Sua tia Madalena me diz que você anda conversando muito com aquele peão novo, o Lucas." Isabel, que herdara a honestidade do pai, não negou. "Converso sim, mãe. Ele me salvou e é uma pessoa interessante." "Interessante?" Dona Eugênia arqueou uma sobrancelha. "Isabel, você é uma moça de família. Não pode ficar dando confiança para empregados. As pessoas vão falar." "Que falem", disse Isabel, com uma coragem que surpreendeu a própria mãe. "Eu não estou fazendo nada de errado." "Mas parece que está. E nesta vida, minha filha, as aparências importam tanto quanto a verdade." Isabel baixou os olhos, mas não prometeu parar. Enquanto isso, Lucas tinha suas próprias batalhas. Os outros peões tinham começado a fazer comentários maldosos. Diziam que ele estava de olho na herança, que queria se aproveitar da moça, que era um aproveitador. Lucas ignorava, mas doía. Um dia, durante o almoço no galpão dos peões, um deles, chamado Geraldo, um rapaz invejoso que sempre teve ciúmes de Lucas, disse alto, para que todos ouvissem: "Olha só o Lucas. Salvou a filhinha do patrão e agora acha que já é da família." Os outros riram. Lucas apertou os punhos, mas não respondeu. "Que foi, Lucas?" provocou Geraldo. "Tá pensando que vai casar com a senhorita Isabel, virar genro do coronel?" "Cala a boca, Geraldo", disse Lucas, com a voz baixa, mas perigosa. "Ou o quê? Vai me bater? Vai chorar pro patrão?" Lucas levantou-se, encarou Geraldo. Era mais alto, mais forte. Geraldo engoliu seco. "Eu não vou bater em você", disse Lucas, "porque não vale a pena sujar a mão. Mas se continuar falando da senhorita Isabel, você vai ter que responder para mim." Geraldo baixou os olhos. Os outros peões ficaram em silêncio. Lucas saiu do galpão, precisando de ar. Foi quando cruzou com Isabel, que vinha do jardim com um cesto de rosas. Ela viu o rosto dele, percebeu que algo estava errado. "Lucas, o que aconteceu?" "Nada, senhorita, só um dia difícil." Isabel largou o cesto, colocou a mão no braço dele. "O toque era leve, mas queimou. Você pode falar comigo, sempre pode." Lucas olhou para ela. Os olhos castanhos cheios de preocupação genuína. O rosto delicado, bonito, iluminado pelo sol da tarde. E naquele momento não conseguiu mais segurar. "Senhorita Isabel, eu não devia falar isso. Mas eu preciso ser honesto com a senhorita. Eu gosto de você, mais do que devia. E eu sei que isso é errado, que a gente é de mundos diferentes, que nunca poderia dar certo. Mas eu não consigo mais fingir que não sinto nada."
O silêncio que se seguiu foi eterno. Isabel olhou para ele, surpresa, os olhos marejando. Lucas, eu também gosto de você. Desde aquele dia na chuva, quando abri os olhos e vi você me carregando, cuidando de mim mesmo sem me conhecer, eu soube que você era especial. Lucas sentiu o coração disparar. Mas a sua família... Eu vou falar com meu pai, disse Isabel com determinação. Vou contar para ele o que a gente sente. Isabel, não sei se é uma boa ideia. Meu pai é um homem justo. Ele vai entender. Lucas não estava tão certo disso, mas assentiu. Você concorda com ele? Compartilhe seus pensamentos. E não esqueça de voltar. A parte mais intensa ainda está por vir. Isabel cumpriu sua palavra. Naquela mesma noite, após o jantar, pediu para falar com o pai no escritório. Dona Eugênia percebeu a seriedade no rosto da filha e quis participar também. O coronel Mendes, sentado atrás da mesa de mogno, olhou para Isabel com atenção. O que foi, filha? Isabel respirou fundo. Pai, eu preciso te contar uma coisa e preciso que você me escute com o coração aberto. O coronel trocou um olhar com a esposa. Fala. Eu me apaixonei pelo Lucas. O silêncio que se seguiu foi pesado. Dona Eugênia arregalou os olhos. O coronel franziu a testa. Lucas, repetiu ele. O peão que te salvou? Sim, pai. Eu sei que parece estranho que aconteceu rápido demais, mas é verdade. Ele é um homem bom, honrado, trabalhador. E eu quero ficar com ele. Isabel, Dona Eugênia começou com a voz trêmula. Você não sabe o que está dizendo. Isso é gratidão, não é amor. Eu sei a diferença, mãe, disse Isabel com firmeza, e isso é amor. O coronel levantou-se, caminhou até a janela, olhou para os campos escuros lá fora. Ficou em silêncio por um longo tempo. Finalmente virou-se. Isabel, eu admiro o Lucas. Ele é realmente um bom rapaz, mas você precisa entender a situação. Você é minha única filha, herdeira de tudo que eu construí. E ele é um peão sem terra, sem família, sem nada. Mas ele tem caráter, pai, e isso vale mais que qualquer terra. Para você, talvez. Mas e para a família? Você já pensou no que seus tios vão dizer? Seus primos? Toda a sociedade daqui? Não me importo com o que os outros pensam. Mas eu me importo. A voz do coronel subiu pela primeira vez. Esta família tem um nome, Isabel. Um nome que eu construí com suor e sangue. E esse nome será manchado se minha filha se casar com um peão. Isabel sentiu as lágrimas escorrerem. Então o senhor está dizendo que não abençoa? O coronel fechou os olhos. Eu estou dizendo que preciso pensar, que isso é mais complicado do que você imagina. Não é complicado, pai. É simples. Eu amo ele e quero estar com ele. E se eu proibir? Isabel levantou o queixo. Então vou desobedecer. Pela primeira vez na vida vou desobedecer o senhor. Dona Eugênia soltou um gemido angustiado. O coronel olhou para a filha, vendo nela uma determinação que nunca tinha visto antes. Sai do meu escritório, Isabel, antes que eu diga algo que vou me arrepender. Isabel saiu chorando, mas de cabeça erguida. Naquela mesma noite, o coronel chamou Lucas. O rapaz entrou no escritório com o coração apertado, já sabendo o que viria. Senta, disse o coronel, sem olhar para ele. Lucas sentou-se. Minha filha me contou sobre vocês. Sim, senhor. Você aproveitou da gratidão dela? Da inocência dela? Não, senhor. Lucas levantou-se indignado. Eu nunca faria isso. Eu respeito a senhorita Isabel mais que tudo. Então, por que se aproximou dela? Eu não me aproximei, senhor. Foi ela que veio falar comigo. E eu tentei manter distância, mas não consegui, porque eu também me apaixonei por ela. O coronel finalmente olhou para Lucas. Você sabe que isso é impossível. Por quê? Porque eu sou pobre. Porque você não tem nada para oferecer a ela. Nenhuma segurança, nenhum futuro, nada. Eu tenho meu trabalho, minhas mãos, minha honestidade.
Posso não ter terras, mas sei trabalhar, e vou cuidar dela melhor que qualquer fazendeiro rico que vê ela só como um negócio. Você é arrogante, disse o coronel, mas havia algo no tom de voz que não era só raiva. Era respeito. Não sou arrogante, senhor. Só sei o que valho, e sei que amo sua filha de verdade. O coronel respirou fundo. Eu preciso de tempo para pensar, para falar com a família. E enquanto isso você continua trabalhando e mantém distância da Isabel, entendeu? Lucas apertou os punhos, mas assentiu. Sim, senhor. Saiu do escritório com o coração pesado. Sabia que a batalha estava apenas começando. Se essa história já te emocionou até aqui, apenas espere. Deixe um like e junte-se para o próximo capítulo. A notícia do romance entre Isabel e Lucas se espalhou pela família como fogo em palha seca. Em 2 dias, toda a parentela sabia. E a reação foi exatamente o que o coronel tinha previsto. Indignação, escândalo, horror. O primeiro a aparecer foi Augusto, irmão mais velho do coronel. Um homem corpulento de 60 anos, dono de 2 fazendas, voz alta e opiniões ainda mais altas. Entrou na casa grande, batendo as botas no chão, exigindo uma reunião familiar imediata. Juntaram-se na sala. O coronel Mendes, Dona Eugênia, Isabel, que foi convocada, Augusto, sua esposa Madalena, 2 primos e um cunhado. Era um tribunal disfarçado de reunião familiar. Mendes, começou Augusto sem rodeios, me diz que essa história do romance da Isabel com um peão é mentira. Não é mentira, disse Isabel, antes que o pai pudesse responder. Eu amo o Lucas, e ele me ama. Augusto deu uma risada amarga. Amor, você tem 18 anos, menina. Mal sabe o que é amor. Isso é encantamento, gratidão mal colocada. Não é? Isabel levantou-se, vermelha de raiva. O senhor não me conhece. Não sabe o que eu sinto. Sei que você está sendo tola, disse Augusto, e sei que seu pai precisa colocar um fim nisso antes que vire o escândalo da região. O coronel, que tinha ficado em silêncio até então, ergueu a mão. Augusto, ela é minha filha. Eu decido o que fazer. E o que você vai fazer? Deixar ela se casar com um ninguém? Manchar o nome da família? O Lucas não é um ninguém, disse o coronel, surpreendendo a todos. Ele é um rapaz honrado, trabalhador, que salvou a vida da minha filha. E por isso você vai dar ela para ele de presente? Madalena, a cunhada, entrou na conversa. Mendes, seja razoável. Esse tipo de casamento não dá certo. Ela é de um mundo, ele de outro. Em 6 meses, eles vão estar brigando. Ou em 6 meses, eles vão estar felizes, rebateu Isabel. Por que vocês não conseguem aceitar que um amor verdadeiro vale mais que dinheiro? Porque amor não paga conta, menina, gritou Augusto. Amor não põe comida na mesa. E quando você estiver passando fome numa casa de pau a pique, vai se lembrar dessa conversa. Eu prefiro passar fome com ele do que viver em palácio com alguém que não amo. Dona Eugênia começou a chorar. Os primos trocaram olhares constrangidos. O coronel estava dividido, era visível. De um lado, a filha que amava. Do outro, a família e a tradição que também faziam parte de quem ele era. Eu preciso de mais tempo, disse o coronel finalmente. Isso não é uma decisão que se toma de um dia para o outro. Quanto tempo você precisa para dizer não? Pressionou Augusto. Quanto tempo eu precisar? Respondeu o coronel com firmeza. Agora, se me dão licença, eu gostaria de ficar sozinho com minha filha. Augusto bufou, mas levantou-se. Os outros o seguiram, murmurando entre si. Quando a sala ficou vazia, só o coronel, Isabel e Dona Eugênia permaneceram. O coronel olhou para a filha com cansaço nos olhos. Você realmente ama esse rapaz? Amo, pai, com todo o meu coração. Mesmo sabendo que vai enfrentar todo tipo de dificuldade, que a sociedade vai virar as costas para você, que pode até perder parte da família? Mesmo assim, o coronel respirou fundo.
Então eu vou fazer uma coisa. Vou dar 3 meses. 3 meses para você e o Lucas se conhecerem melhor. Nesse tempo, ele vai continuar trabalhando aqui. Vocês podem conversar, podem se ver, mas com a presença de uma acompanhante. No fim dos 3 meses, se vocês ainda se amarem, eu vou considerar dar minha bênção. Isabel arregalou os olhos. Pai, o senhor está falando sério? Estou, mas com uma condição. Se em qualquer momento eu perceber que ele não te trata bem ou que está te usando, o acordo acaba e ele sai da fazenda. Ele nunca faria isso. Então não tem nada com que se preocupar. O coronel estendeu a mão. Temos um acordo? Isabel apertou a mão do pai, com lágrimas de gratidão. Temos. Você já teve que perdoar sem ouvir um pedido de desculpas? Compartilhe este capítulo com alguém que entenderia. Lucas soube da decisão do coronel no dia seguinte. Benedito o chamou e explicou as condições. 3 meses de cortejo supervisionado, como chamavam os antigos. Lucas aceitou de bom grado. Era mais do que esperava. Era uma chance. Os 3 meses que se seguiram foram os mais bonitos e os mais difíceis da vida de Lucas. Bonitos porque ele podia, finalmente, estar com Isabel abertamente. Difíceis porque cada momento era observado, julgado, pesado. Caminhavam juntos pelos jardins, sempre com Dona Marieta seguindo alguns passos atrás. Conversavam na varanda, sempre com alguma tia ou prima por perto. Jantavam juntos na casa grande, com toda a família observando cada gesto, cada palavra. Lucas sentia o peso dos olhares. Sabia que muitos esperavam, até torciam, para que ele cometesse algum erro, dissesse algo errado, provasse ser indigno de Isabel. Mas ele não deu esse prazer a eles. Comportou-se com dignidade, educação, respeito, e aos poucos, mesmo os mais resistentes começaram a perceber. Lucas não era um aproveitador, era genuíno. Seu amor por Isabel era real. O coronel também observava. Via como Lucas tratava Isabel com delicadeza, como a escutava com atenção verdadeira, como se preocupava com os sonhos dela mais do que com os próprios. Via como Isabel florescia ao lado dele, rindo mais, brilhando mais. Mas a pressão da família continuava. Augusto não desistia. Aparecia toda semana com um novo argumento, uma nova ameaça. Dizia que cortaria relações com o coronel se ele permitisse o casamento. Que outros fazendeiros fariam o mesmo. Que o nome da família viraria piada. E então aconteceu o incidente que quase destruiu tudo. Era uma tarde de sábado. Lucas e Isabel estavam sentados no banco do jardim, conversando. Dona Marieta tinha ido buscar mais limonada. Foi quando Geraldo, o peão invejoso, passou perto deles carregando um saco de ração. Olha só, disse ele alto, o príncipe e a princesa. Lucas ignorou, mas Geraldo não parou. Deve ser bom, né, Lucas? Trabalhar menos que os outros porque está namorando a patroa. Lucas levantou-se, os punhos fechados. Geraldo, não começa. Começa o quê? Tô só falando a verdade. Você acha que é melhor que a gente agora. Acha que já é da família. Para com isso, disse Isabel também se levantando. Ah, até a senhorita está defendendo ele. Que bonito. Deve ter enganado ela bem, esse aí. Foi aí que Lucas perdeu a paciência. Avançou em Geraldo, segurou-o pela camisa. Cala a boca. Agora. Geraldo deu um empurrão. Lucas empurrou de volta. Em segundos, estavam no chão trocando socos. Isabel gritou. Outros peões vieram correndo. Separaram os dois. Lucas tinha o lábio sangrando. Geraldo, o nariz. E para o azar de Lucas, quem apareceu naquele exato momento foi Augusto, vindo visitar o irmão. Isso! Gritou Augusto apontando para Lucas. Isso é o tipo de homem que você quer para sua filha, Mendes, um brigão, um violento. O coronel, chamado às pressas, chegou e viu a cena. Lucas ainda ofegante, o rosto machucado, os olhos ardendo de raiva. No meu escritório, agora! A voz do coronel não admitia discussão. Lucas foi, sentindo o peso do mundo nos ombros.
Tinha estragado tudo, tinha perdido a chance. No escritório, o coronel fechou a porta. Explica. Lucas contou tudo. O que Geraldo tinha dito, as provocações, a defesa da honra de Isabel. O coronel escutou em silêncio. Quando Lucas terminou, ficou esperando a explosão. Esperando ser mandado embora. Mas o que o coronel disse o surpreendeu. Você defendeu minha filha. Sim, senhor. Perdeu o controle, mas foi porque estavam falando mal dela. Eu não devia ter batido nele, senhor. Eu sei, mas eu não consegui deixar passar. O coronel ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou. Eu vou demitir o Geraldo. Ele que começou. Você vai ficar. Mas essa é a única chance. Se houver outra briga, acabou. Lucas mal podia acreditar. Obrigado, senhor. Eu prometo... Não me prometa nada. Só tenta controlar esse temperamento, porque se você vai fazer parte dessa família, vai ter que aguentar muito pior que Geraldo. Lucas arregalou os olhos. Senhor, o senhor disse fazer parte dessa família? O coronel sorriu pela primeira vez. Ainda falta um mês para os 3 meses acabarem, mas eu já tomei minha decisão. Você provou ser um homem bom, e minha filha te ama. Quem sou eu para ficar no caminho disso? Lucas sentiu os olhos marejarem. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada, só cuida bem dela e me faz orgulhoso. Vou fazer, senhor. Juro que vou fazer. Você já viveu um momento assim? Nos conte nos comentários. Histórias também curam. A notícia da decisão do coronel explodiu como bomba. Augusto ficou fora de si. Madalena chorou, dizendo que a família estava desgraçada. Os primos juraram que não viriam ao casamento, mas o coronel se manteve firme. Eu já decidi, disse ele, na última reunião familiar que aceitou fazer sobre o assunto. Isabel vai se casar com Lucas, com ou sem a bênção de vocês. Augusto levantou-se, vermelho de raiva. Então você escolheu um peão em vez da própria família? Eu escolhi a felicidade da minha filha, corrigiu o coronel. E se vocês não conseguem entender isso, o problema é de vocês. Augusto saiu batendo a porta. Levou metade da família com ele, mas alguns ficaram. Alguns que entenderam que amor vale mais que tradição. O casamento foi marcado para dali a 2 meses. Isabel começou os preparativos com a ajuda da mãe, que, apesar das dúvidas iniciais, tinha se rendido à felicidade da filha. Dona Eugênia percebeu que Lucas realmente amava Isabel e que Isabel nunca tinha sido tão feliz. Lucas, enquanto isso, trabalhava duro. Queria juntar dinheiro para dar uma vida digna a Isabel. O coronel, vendo o esforço do rapaz, ofereceu-lhe um pedaço de terra nos fundos da fazenda. Aqui você pode construir sua casa, criar seu gado, começar sua própria vida. Lucas ficou sem palavras. Senhor, eu não posso aceitar. Você vai aceitar, disse o coronel com firmeza, porque você é família agora, e família ajuda família. Lucas abraçou o sogro com força, as lágrimas escorrendo sem vergonha. Nos meses seguintes, Lucas construiu uma casa pequena, mas bonita, com a ajuda dos outros peões que, vendo a bondade dele, tinham se tornado amigos. Plantou uma horta, cercou um pedaço de terra para o gado, preparou tudo para receber Isabel. O dia do casamento chegou. Foi uma cerimônia simples na capela da fazenda. Isabel estava linda num vestido branco que Dona Eugênia tinha costurado com as próprias mãos. Lucas usava um terno novo, o primeiro que tinha na vida. Metade da família não foi. Augusto, fiel à sua palavra, boicotou, mas os amigos estavam lá. Os peões que Lucas tinha conquistado, as amigas de Isabel, alguns vizinhos que admiravam a coragem dos dois. E quando o padre perguntou: Lucas Ferreira, você aceita Isabel Mendes como sua esposa? Lucas respondeu com a voz firme e clara: aceito com todo o meu coração.
E quando Isabel respondeu o mesmo, com os olhos brilhando de felicidade, Lucas soube que tinha feito a escolha certa lá naquele dia de chuva. Porque salvar Isabel não foi apenas tirá-la da estrada. Foi salvar o próprio futuro dele. Foi encontrar o amor que nem sabia que procurava. A verdade está aqui. E agora? Comente o que você faria no lugar dele. Os primeiros meses de casamento foram de adaptação. Isabel, acostumada com os confortos da casa grande, teve que aprender a viver de forma mais simples. Mas nunca reclamou. Ao contrário, parecia feliz. Cozinhava ao lado de Lucas, cuidava da horta, alimentava as galinhas. Lucas trabalhava de sol a sol, agora tocando sua própria criação, além de continuar ajudando o coronel. Aos poucos, prosperava. O gado crescia, a horta rendia, a vida melhorava. Dona Eugênia visitava a filha quase todo dia, trazendo comida, roupas, conselhos. O coronel também aparecia, sempre com um presente ou uma ferramenta nova que estava sobrando. E então, 6 meses depois do casamento, Isabel deu a notícia que mudaria tudo. Lucas, eu estou esperando um bebê. Lucas ficou sem ar. Depois pegou Isabel no colo e girou, rindo e chorando ao mesmo tempo. Iam ser pais, iam ter uma família. Quando o coronel soube, seus olhos brilharam de emoção. Ia ser avô. E o neto, ou neta, seria fruto daquele amor que ele tinha duvidado tanto no início. O bebê nasceu numa manhã de primavera. Era um menino saudável, de pulmões fortes. Lucas segurou o filho nos braços e chorou como nunca tinha chorado antes. Tinha uma família, tinha um lar, tinha tudo o que sempre sonhou. Isabel, cansada mas radiante, olhou para o marido e para o filho e sussurrou. Valeu a pena, não valeu? Valeu cada segundo, respondeu Lucas, beijando a testa dela. O coronel chegou logo em seguida, acompanhado de Dona Eugênia. Pegou o neto no colo com cuidado, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Como vão chamar ele? Lucas e Isabel trocaram um olhar. Tinham decidido juntos. Firmino, disse Isabel, em homenagem ao senhor pai, por ter tido coragem de acreditar no amor. O coronel não conseguiu segurar o choro. Abraçou a filha, o genro, o neto, e ali, naquele quartinho simples, sentiu-se mais rico do que nunca, porque tinha aprendido uma lição, que o valor de um homem não se mede pelas terras que possui, mas pelo amor que carrega. E Lucas, o peão que um dia salvou sua filha na chuva, tinha mais amor no coração que qualquer fazendeiro rico que ele conhecia. E foi assim, entre lágrimas de alegria e o choro do bebê, que aquela família se completou. Construída não sobre dinheiro ou tradição, mas sobre escolhas certas, coragem e amor verdadeiro. Você aceitaria esse final? Nos diga. E fique para o epílogo. 10 anos se passaram. A pequena casa que Lucas tinha construído tinha crescido. Agora tinha mais quartos, uma varanda ampla, um jardim que Isabel cuidava com carinho. O pedaço de terra que o coronel tinha dado tinha se multiplicado. Lucas tinha comprado terras vizinhas, expandido a criação, prosperado com trabalho honesto. Firmino, o filho, já tinha 9 anos. Era um menino esperto, alegre, que adorava ajudar o pai no curral e escutar as histórias da avó. E tinha ganhado 2 irmãos, uma menina de 6 anos chamada Rosa e um bebê de 2 anos chamado Pedro. O coronel Mendes, agora com 60 anos, passava os dias entre a fazenda principal e a casa do genro. Tinha se aposentado do trabalho pesado, deixando Lucas tomar conta de muita coisa. E se orgulhava disso. A família que tinha boicotado o casamento. Bem, alguns nunca voltaram. Augusto tinha morrido sem nunca ter pedido desculpas, mas outros, com o tempo, tinham reconhecido o erro. Vinham visitar, conheciam os netos do coronel e viam com os próprios olhos como Lucas tinha se tornado um homem respeitado na região. Numa tarde de domingo, a família toda estava reunida na varanda da casa de Lucas e Isabel. As crianças brincavam no gramado. Dona Eugênia tricotava.
O coronel fumava seu cachimbo. Lucas e Isabel sentavam-se lado a lado, de mãos dadas. Pai, disse Isabel, olhando para o coronel, o senhor se arrepende de ter dado sua bênção para a gente? O coronel tirou o cachimbo da boca, olhou para a filha, para o genro, para os netos correndo no gramado. Sorriu. Me arrepender? Filha, foi a melhor decisão que já tomei. Eu podia ter escolhido a tradição, o orgulho, a opinião dos outros, mas escolhi o amor. E olha só o que ganhei com isso. Lucas apertou a mão de Isabel. Obrigado, senhor, por tudo. Não, disse o coronel. Obrigado a você, por ter me ensinado que o verdadeiro valor de um homem está no coração dele, não no bolso. Naquele momento, Firmino correu até o avô. Vô, conta de novo a história de quando o pai salvou a mãe na chuva. O coronel riu, pegou o neto no colo. De novo, já contei essa história umas 1000 vezes. Mas eu gosto, insistiu o menino. E o coronel começou a contar mais uma vez a história do dia em que um peão de 19 anos tinha parado no meio de uma tempestade para ajudar uma moça desmaiada, sem saber que estava salvando não apenas a vida dela, mas o futuro dele também. E foi ali, entre risos de crianças e o calor da família, que Lucas compreendeu. Nem toda riqueza vem de herança. A verdadeira se constrói com escolhas, e a dele, naquele dia de chuva, tinha valido cada gota. Se essa história tocou seu coração, se inscreve no canal e curta o vídeo para ele alcançar mais gente. Isso ajuda o canal a crescer. Aqui, cada história nasce da alma do nosso povo, e sempre tem outra esperando por você.